Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para gravar esse devocional para que eu e você possamos estar meditando na palavra do Senhor, tirando um tempo para poder estar lendo uma palavra, um versículo e meditando sobre ele durante todo o dia. Hoje, o que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é uma palavra que vem nos dar direção e uma nova chave. Por quê? Porque o Senhor, o próprio Senhor, Ele faz com que eu e você estejamos sempre bem, porque Ele quer cuidar de mim e de você. A palavra que eu quero ler hoje, todos vão se lembrar somente da história, de todo o sofrimento, de tudo. Porém, eu quero me atentar apenas a um versículo que eu quero ler hoje, que está, porque a palavra do Senhor, ela traz para nós discernimento, ela traz para nós correção, ela traz para nós direção. Então, o Senhor, ele traz para nós tudo isso. Tanto que está escrito na palavra dele, que a palavra dele é para corrigir, redarguir e nos instruir. Então, se nós não estivermos firmados na palavra do Senhor, nós vamos estar sem direção, sem caminho e também sem correção. Por quê? Aquela pessoa que não tem correção, desde a infância, ela não sabe se encontrar. Ela perde a sua identidade, ela perde o seu rumo, ela não consegue estar no meio da sociedade, porque ela acostumou a ter amém para tudo, ela acostumou a se integrar e a ser sempre, 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 ouvir sim, 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 nunca não. Então essa pessoa, ela não está preparada para a vida. E o Espírito Santo do Senhor traz para a minha vida e para a sua vida que nós temos que ouvir sim e ouvir não. Saber esperar e saber que tudo tem um preço, que tudo tem a sua provação para termos o seu tempo de preparo, o seu propósito e também o processo para chegar até o final da história, ou melhor, até o produto, porque toda matéria-prima nós temos na mão para fazer algo. Então, nós temos que entender, a borracha, nós queremos fazer algo grande, um pneu, nós queremos fazer tantas coisas que nós conseguimos. Agora, a terra, nós conseguimos fazer inúmeras coisas com a terra. E aqui nós também temos que entender que a terra é a matéria-prima. Matéria-prima é essa que o Senhor criou a minha vida e a sua vida. Então, o Senhor Jesus, ele tem para conosco um cuidado extremo, um cuidado fino. E a palavra que eu quero meditar com vocês hoje está em Jó, capítulo 1, versículo 8. E disse o Senhor a Satanás: observastes tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Vou ler só esse, porque aqui dentro tem um segredo. Deus falando, o próprio Deus, né, testemunhando diante do inimigo que o servo Jó era alguém que estava numa posição elevada, que ele sabia o que estava fazendo, ele conhecia o coração e o interior de Jó. Sim, com certeza. Temos o privilégio de sermos elogiados, qualificados e também colocados em altas posições pelo próprio Senhor. Sem estudar, não, o Senhor, ele capacita, o Senhor, ele prepara tudo. E todos os seus servos ele preparou de uma forma minuciosa.
Do início até aqui, vamos falar, né? Até o fim da Bíblia, nós vamos ver inúmeros homens e mulheres sendo preparadas, capacitadas para fazer, capacitados ali para fazer a obra que o Senhor precisava naquele momento. Ah, como assim? Jó não foi o único que o Senhor... não, aqui eu estou dizendo algo mais profundo. O Senhor, quando criou, né, Adão e Eva, e chamou ele para o jardim do Éden, disse para ele: ó, meu filho, você tem tudo nas tuas mãos. É tudo seu. Você que vai colocar nome, você que vai cuidar e vai dominar sobre tudo isso. Então, frutificai, multiplicai, enchei e povoai a terra. Mas aí o Senhor, né, se minuciosamente deixou nas mãos de Adão uma responsabilidade muito grande. Mas Adão falhou? Não, ele deixou a sua descendência. Sabemos que ele errou, sabemos que ele pecou, sabemos que por conta disso, né, o pecado entrou no mundo. Então, aqui eu deixo uma reflexão. Por que condenar um se a escolha é nossa? A escolha foi de Adão, ele não precisava ter comido o que a esposa dele deu na mão dele. Então, mais adiante nós vamos ver Abraão sendo chamado no meio de um povo idólatra, no meio de um povo corrompido. Ele ouviu a voz do Senhor e o Senhor chamou ele de Pai de nações, Pai da fé. Então o Senhor aqui deu para ele uma honra e um mérito muito grande. Depois nós vamos ver que Jacó também foi ali quebrantado, transformado no val de Jaboque. E com isso ele veio a mudar até mesmo o nome dele. Por que o Senhor fez isso? Por amor a ele. Da mesma maneira que Jó. Ele intitulou ele um homem, né? Que foi ali transformado. Israel. Mais para frente nós vamos ver José. José, que foi lançado por mentiras, calúnias, pelos irmãos, estava esquecido no Egito e o Senhor o exaltou e deu testemunho dele também. Como assim? José ouviu a voz do Senhor nos sonhos. José foi colocado entre os maiorais. Ele era abaixo de Faraó, era só ele. Então ele foi honrado para um tempo no qual o Senhor preparou para que ele, que tinha conhecimento, que desenvolveu o que ele conhecia e tudo o que ele colocava as mãos para fazer, o Senhor abençoava, multiplicava. Então aquele tempo de escassez o Senhor o elevou. Da mesma maneira que Jó? Sim. Aqui também nós vamos ver algo mais profundo. Vemos o Senhor chamar Samuel. Samuel, tem outros, tem Davi, mas aqui Samuel. O Senhor precisava de um sacerdote, o Senhor precisava de um juiz e o Senhor precisava, aleluia, Jesus, de um homem para fazer a sua vontade ali. E então ele abre a madre de Ana e diz para ela não mais se preocupar, que ele estava entregando para ela.
Então o Senhor abençoou aquela mulher e deu para ela um varão valoroso, como ela pediu. E olha que privilégio, é como se eu não tivesse nenhum filho e orasse ao Senhor, eu quero especificamente um menino ou uma menina. E o Senhor deu para ela um homem que foi ali conhecido como um bom juiz, um bom sacerdote, que deixou o seu legado. Um profeta, lembrei. O Senhor precisava de um profeta, de um sacerdote e de aleluia, Jesus, um filho para aquela mulher. Então, o Senhor abençoou ela com alguém especial, que o próprio Senhor capacitou. Davi estava esquecido, lá no meio onde ninguém está. Mas o Senhor disse, vai Samuel, e unge ele, porque ele é para mim, eu o escolhi, né, como rei. Mas como que ele vai? Chega lá e tal, ninguém senta à mesa enquanto Davi não chegar. Porque Davi, o Senhor disse que é um homem segundo o coração dele, segundo o coração de Deus. Olha o privilégio que Davi teve. Dizer que Jó era homem reto, temente a Deus, amém, glória a Deus, e era mesmo. É um homem que suportou coisas que ninguém suporta. E não adianta olhar um na cara do outro e dizer, eu suporto. Não, não suporta. A cada um é dada uma medida para suportar aqui na terra. E essa medida era de Jó. Mas o Senhor deu testemunho também de Davi e disse que ele era um homem segundo o coração de Deus. Isso é um privilégio, saber que Deus nos qualifica de uma forma tão pura, tão linda. Mais para frente nós vamos ver outros homens, Débora, uma mulher, como eu disse, mulheres. Nós vamos ver Débora sendo capacitada para livrar o povo escolhido do Senhor, o povo que estava ali prestes a ser destruído pelos inimigos. E Débora dá estratégia. E então ali, né, ela é colocada no meio daqueles homens, coisa que não se fazia naquele tempo, para que eles possam ir para aquela guerra e vencer, porque o Senhor já tinha dado a vitória. Mais adiante nós vamos ver Marta, Maria sendo citadas, Ruth, que entrou na genealogia do Senhor Jesus. Nós vamos ver N histórias lindas e vamos ver que o Senhor tem o cuidado de dizer que Ele criou e que Ele cuida de mim e de você como se fosse menina dos olhos dele. O Senhor, Ele disse aqui essa frase para o inimigo, para o próprio Satanás, quando ele estava ali questionando sobre Jó. Mas ele diz de você também. Ele diz para você que você é especial, que você é mais que vencedor, que você tem o impossível nas tuas mãos se você clamar ao Senhor. O Senhor diz de você que os teus planos e os seus projetos e propósitos são poucos, são pequenos, porque o que Ele tem para te dar, o que Ele tem para te entregar é maior e melhor. Mas Jó restituiu tudo em dobro. O Senhor disse que te dá o maior do que você tem, melhor do que você teve. Mas eu perdi tudo que eu tinha, eu trabalhei, eu já estou com uma idade, meio século para cima, então o que eu não tenho forças mais para guerrear, eu não tenho, pois aqui tem uma outra coisa, é o Senhor que nos fortalece.
É o Senhor que nos fortalece, e o Espírito Santo me traz aqui que, aleluia, Josué e Caleb, quando entraram lá e Josué tomou a posição, né, tomou o lugar de Moisés para entrar na terra prometida, Caleb, depois de 40 anos que a terra já tinha sido conquistada, vai até Josué e diz: cadê a minha parte? Tenho já 80 anos, mas com o mesmo vigor de quando entramos aqui. Lutarei pela minha parte nesta herança do Senhor. E Josué disse para ele quais seriam as partes que ele poderia tomar posse, porque isso tudo já estava preparado. Então não tem idade. Abraão foi pai com 100 anos. Não tem idade para o Senhor te abençoar, para o Senhor dar testemunho da sua vida. Não tem nada que te impeça de viver o sobrenatural, de viver além como é que eu vou dizer? Além do natural. Viver o que o Senhor preparou para mim, para você. Porque se alguém olhar para mim e eu falar assim, eu vou fazer isso, as pessoas olham para mim e zombam de mim. As pessoas olham para mim e falam jamais que eu nunca vou chegar ou comprar ou fazer nada disso. Porque eu sou considerada ralé, mas para Deus, eu sou menina dos olhos dele. Para Deus, o Senhor disse que Ele me ama, que é Ele quem me capacita, que é Ele quem me coloca nas minhas mãos, que é Ele quem faz, é Ele quem desfaz, e ninguém pode impedir o agir dele. Ei, Jó suportou tudo, porque mesmo que o inimigo tocou em tudo que o Senhor permitiu ele tocar na vida de Jó, Jó tinha dentro do seu coração a certeza de que o seu Redentor vive. E essa foi a frase que ele disse: o meu Redentor vive. Ele tinha a convicção de que, mesmo que ele perdesse tudo, não era dele. Aqui na terra, nós ajuntamos tesouros inúteis que a traça destrói. É claro que nós queremos ter uma vida mais tranquila, mais regalada, porque o propósito do Senhor é que nós tenhamos o melhor desta terra. O propósito e os planos do Senhor para mim e para a sua vida é que nós tenhamos em abundância. Então, o Senhor, Ele nos dá, como Ele deu para Jó, como Ele entregou tudo em dobro para Jó. Ah, mas e os filhos que morreu? Ele também deu os filhos. Então, não se preocupe com nada, porque o Senhor, se você for fiel até o fim, o Senhor dá testemunho da tua pessoa, da tua história, do teu caráter. Não é preciso que o homem fale nada de você, porque o próprio Senhor dá testemunho de você. Então ande nos caminhos do Senhor, seja fiel a Ele. Permaneça até o fim. Essa provação vai passar, o dia mau vai passar, o dia bom vai passar. Tudo passa, mas quando nós estamos em Deus, firmados em Deus, temos paz e temos confiança num Deus que tudo pode e que faz o impossível acontecer, pela minha e pela sua vida. E hoje o Senhor está dando testemunho da sua vida. Hoje o Senhor está dando testemunho dos teus projetos.
dizendo que ninguém pode destruir, porque você colocou nas mãos dele. Ninguém pode impedir, porque é ele quem vai fazer. E ninguém vai zombar, porque ele vai honrar, para que o nome dele seja glorificado. Não se esqueça jamais dessa palavra. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, que está desanimado. E não desista jamais de andar segundo os propósitos e segundo a palavra do Senhor. Seja como Jó, resista, firme, suporte o processo, porque o que vai estar sendo feito através da sua vida é extraordinário. E o que a matéria-prima vai fazer é algo que ninguém jamais conseguiu imaginar ou ver. É o que Deus tem preparado para a sua vida. Então, leve essa palavra de confiança, essa palavra de fortalecimento a outras pessoas, para que o nome do Senhor seja exaltado. Beijo no seu coração. Até amanhã, para o próximo devocional. Não se esqueça de curtir, compartilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém?